Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre Uma Mulher na Escuridão, o livro de Charlie Donlea. É o terceiro livro que eu leio dele. Um livro assim um pouco devagar na leitura, mas depois de um tempo você pega um pouquinho o jeito. E o que eu tenho a falar sobre esse livro? Eu já postei stories no Insta sobre esse livro, um livro que não me agradou muito no começo. Demorei muito pra ler ele. Tanto que é um livro assim que eu não tava muito empolgada pra ler. Diferente dos outros dois dele, são Deixada para Trás e A Garota do Lago, que eu li em um dia de tão fascinada que eu fiquei pelo livro. Mas também tem outros fatores que eu demorei pra ler, né? Não foi só o livro. Esse livro aqui, ele conta a história de duas personagens principais. Uma delas é Rory, não sei falar o nome dela, Rory Moore. E Rory, ela é uma detetive formada em advocacia, em direito, e ela restaura bonecas como hobby e auxilia o departamento de polícia nas investigações criminais sobre homicídio. Porém, ela tenta ir atrás de casos não solucionados, porque ela tecnicamente tem um dom de conseguir achar os autores do crime. Uma coisa que eu achei aqui nesse livro é que o autor, ele é muito fascinado por essa personagem. Ele é muito fascinado. O livro inteiro ele está elogiando ela. O livro inteiro. Ele fala que ela é perfeita, que ela não sei o que, nossa, ela é aclamada no começo do livro de uma forma que chega a ficar chato. Outra personagem principal é a Angela Mitchell. Angela Mitchell é uma mulher com problemas mentais. Dizem que ela tem autismo, toque, síndrome do pânico, fobia social. Ela tem uma série de problemas mentais e ela é casada com Thomas Mitchell. Em Chicago, em 79, começa a ocorrer alguns desaparecimentos de mulheres. Alguns desaparecimentos em série na região onde ela mora. E ela começa a ficar fascinada por esses desaparecimentos e começa a querer procurar o autor desse crime. Mas ela tem uma maneira meio peculiar de fazer isso, que é separar, vamos dizer assim, recortes de jornais, de revistas, como, né, é 1979, então não tem acesso à internet, a essas coisas, computador. Então ela procura ir atrás de meios de comunicação da época, né, que eram... Eu não sabia que era de 1979. Que eram jornais, revistas, recortes que ela achava, que ela mesma escrevia, que ela via no noticiário da televisão. E aí ela começa a separar um baú com essas coisas. Escondida do marido, porque ela tem medo do que o marido possa achar dela. Por ela ser uma pessoa de muita fobia social, que ela tinha medo do que as pessoas achavam dela. Então ela começa a fazer isso de forma sorrateira. Até que ela começa a apresentar pra amiga dela, Catherine Blackwell, que é marida de Bill Blackwell, que é o sócio junto com o marido dela num depósito, se eu não me engano. E aí, ela começa a contar pra Catherine começa a ficar... Marida? Eu não falei marida. Você falou que é marida, sei lá quem. Enfim, Catherine Blackwell, que é esposa de Bill Blackwell, que é sócio junto com Thomas Mitchell, que é marido da Angela Mitchell, num depósito. Que, por sinal, eu descobri que dá muito dinheiro esse negócio de depósito, mas enfim. E a história segue nesse rumo onde Angela começa a descobrir essas coisas e separar alguns recortes. Ela traça biografias completas de todas as meninas desaparecidas. Por que ela faz isso? Ela tem meio que uma obsessão. Quando ela começa a focar numa coisa, ela simplesmente foca naquilo e aquilo acalma ela. Então, procurar os mistérios envolvendo esses desaparecimentos era como uma terapia para a Angela. Mas como a história de Rory junta com a história de Angela? Rory
ela, por se tratar de uma investigação criminal, o pai dela trabalhava com um assassino chamado Ladrão. O Ladrão é o cara que sumia com essas mulheres. Ele ficou muito conhecido em Chicago nesse ano. E então Rory começa a investigar o ladrão, que tem um... E aí ela conhece a história de Angela. Isso é basicamente o resumo do livro. Então uma coisa é certa, o assassino ele está presente no livro inteiro. Você sabe quem é o assassino só depois que ele pronuncia o nome dele, né? Só na metade do livro ele já pronuncia o nome do assassino. Porém aí entra outro mistério dentro do livro, que é encontrar umas pessoas específicas, vamos dizer assim. E esse é o resumão do livro, do que ele se trata. Agora vamos para a resenha. O que eu achei do livro? No começo, o livro é bem devagar mesmo. A bajulação em cima de Rory é muito grande. A minha irmã também começou a ler esse livro e não conseguiu terminar. Então, assim, o começo tem que ter muito foco. Mas depois que você tem o foco, que você lê um pouco a história, lá na página 100, 150, o livro começa a ter uma reviravolta. Na verdade, o livro começa a ter uma reviravolta depois que Angela aparece. Eu preferi todos os capítulos que tinham Angela, pra ser mais sincera. Quem conhece Charlie Donlea sabe que ele escreve capítulos onde alterna entre passado e o presente. Então Rory estava em 2019 e Angela estava em 1979. E ia alternando essas datas. O livro é separado em 3 partes, se eu não me engano. 2 ou 3. Cada parte ele foca num personagem diferente. Não que o foco assim na primeira parte seja todo para Rory ou todo para Angela, mas ele foca num assunto que aconteceu especificamente, vamos dizer assim. A partir do momento que a história ganha vida, que ela vai ganhando um pouco mais de suspense do que não tinha anteriormente, a história vai dando uma aquecida. Assim, pra quem gosta de suspense, quem gosta do autor, eu aconselho a ler. Tanto que no verso do livro, vou deixar aqui pra vocês verem, no verso do livro, eles deixam claro que o mestre do suspense está de volta. Então creio eu que ele tenha dado uma pausa e voltado a escrever depois de um tempo. Então acho que por isso que deixou essa história um pouco mais devagar. Eu acho que foi essa volta do suspense, né, algo do tipo que o autor teve que passar. Então assim, a história, ela é muito interessante a partir do momento que você conhece Angela e conhece o seu envolvimento dela com Rory. Gente, se eu estiver dando algum spoiler, mil perdões, eu vou deixar um aviso que tem um resumo grande do livro no vídeo. Mas, né, continuando, o final acaba surpreendendo um pouco. O autor consegue dar uma reviravolta na história, além daquele gás que ele dá a partir da página 100, 150, ele começa a dar uma reviravolta na história. Charlie Donlea tem um dom de fazer você acreditar que tal pessoa é o assassino, ou tal pessoa é o personagem misterioso, e você vê que outra pessoa é alguém que tinha todos os traços do assassino, só que ele faz você acreditar que ele não era o assassino. Entendeu? Não sei se vocês me entenderam, mas ele tem esse dom. Eu passo o livro, quando eu leio o livro de Charlie Donlea, eu passo o livro todo fazendo uma série de pessoas com os traços dos assassinos. E quando eu vou ver, o assassino é alguém totalmente diferente, totalmente... não sei explicar. É um assassino assim diferentão, que tem os traços de assassino, porém eu não percebi que ele era o assassino. Então aqui, a história nesse livro não é voltada para o assassino, vou deixar bem claro. É voltada para... é um pouco para o assassino. Mas, deixar aqui a sinopse do livro para vocês na descrição. E o mistério desse livro é o passado de Rory. Rory, ela tem um passado misterioso que o pai dela escondeu dela durante um tempo. E o mistério, ele fica um pouco no assassino, na época da Angela, quando ela começa a verificar essas partes, foca um pouco no assassino. Mas depois, no meio do livro, você descobre quem é o assassino, e aí o mistério fica no passado de Rory, que é muito interessante e vale a pena ser lido. Então assim, eu tenho costume nas minhas resenhas, em vídeo eu nunca fiz isso, mas eu tenho costume nas minhas resenhas no Instagram, quem me conhece sabe, de dar uma nota para cada livro. Esse livro aqui,
o suspense foi bom da metade pra frente. Então perdeu um pouco o suspense pra mim no começo. Foi muito historinha, então pra mim não... é um livro, né? Lógico que vai ter história. Mas ficou muito naquela coisa de, ai, a Aurora é perfeita, ai, a Aurora é perfeita, ai, essa Angela aparece só depois, então, tipo, fica aquela história de Rory e afins. Então, no começo não teve tanto suspense assim, só do meio pro final. A escrita do Charlie Nonley é maravilhosa, dá um ânimo pra ler um pouco mais. Ele fala, nesse livro aqui, ele fala na terceira pessoa, então eu não tenho muito costume, talvez tenha sido isso que possa ter me atrapalhado um pouco pra ler esse livro, que eu não gosto muito de livros em terceira pessoa. Mas é uma escrita gostosa de ler. Vamos falar agora um pouquinho da história. Do meio pra frente, a história é envolvente. Depois que você conhece Angela, a história começa a ficar um pouco mais apimentada. Então, é um ponto a ser visto como um ponto bom, porque ele consegue reviver a história. Pelo autor, já dava 5 estrelas. Mas não é assim que funciona. Então, nesse livro aqui, eu vou deixar 3 estrelas e meia, que eu estou sendo generosa. Generosa não, né? Eu tô tentando ser justa com vocês. Eu vou dar 3 estrelas e meia. É uma história que dá pra se envolver se você ler ela com foco. Porém, é uma história um pouco fraquinha comparado aos outros livros dele. Ainda falta eu ler... Tem um livro dele que eu esqueci o nome. Eu vou deixar aqui uma legenda em algum canto aqui da tela, mas eu esqueci o nome. Eu ainda vou ler esse e vamos ver como que ele é. Eu já ouvi falar muitos elogios dele, mas esse daqui eu também vi muitos elogios. Eu não sei se é porque eu tô desacostumada a ler suspense que isso aconteceu, mas, né, vamos ver. E aí, essa é a minha opinião sobre o livro, né? Esse é um resumo / resenha do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Minha próxima leitura vai ser A Garota do Trem, no Trem. Então acho que vai ser um outro suspense, eu já vi muitos elogios sobre ele. Vamos ver o que eu vou achar, se meu problema é com os suspenses, que eu estou desacostumada a ler. Mas vamos ver, aí eu trago aqui pra vocês. Se você gostou do vídeo, se você gosta de livros, de filmes, cinema, essas coisas, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu trago vídeos, sempre que eu posso eu trago vídeos de resenha, de dicas, de livros para serem lidos. Pra quem gosta também de psicologia, eu vou começar a trazer coisas voltadas à psicologia, que é a faculdade que eu estou cursando. E também, quem gosta de... Quem não consegue sempre tá vendo vídeos, essas coisas, tem o Instagram também, que eu vou deixar um print aqui, em algum canto. Tem o Instagram também, onde eu coloco resenhas escritas dos livros, dicas também. E posto stories diariamente quando eu posso. Eu sempre tô passando por lá. Deixa seu like, se inscreve, siga a gente no Instagram. E meus beijos a vocês, até uma próxima. Tchau!